Oi, povo querido, minhas queridas e queridos companheiros de luta, de caminhada, de vida, de reflexão. Hoje é quinta-feira, nesse final de tarde, dia que eu elegi e escolhi para olhar de dentro para fora. Geralmente o vídeo do final de semana é de fora para dentro. E por incrível que pareça, hoje eu amanheci pensando assim: meu Deus, nos últimos tempos a gente tem escutado tanta coisa, são tantas informações, tantas reflexões, tantos estudos bíblicos, estudos sobre o feminismo, estudos sobre a sociedade, análise de conjuntura, enfim, muitas reflexões batem à nossa porta e o que não é ruim é muito bom. Depende da forma como a gente apreende, como a gente analisa. Eu, particularmente, tenho estudado muito, né, tanto academicamente falando, como também outras informações, outros cursos que têm batido e têm chegado para a gente fazer. Enfim. Mas a minha provocação a minha pergunta é, diante de tudo que a gente tem escutado, refletido de outras pessoas, qual é a reflexão, a pergunta, a resposta que eu tenho feito a partir de mim? O que tem feito meu coração arder, falar? O que tem feito meu coração ter um anseio diferente? A gente tem falado muito, eu particularmente tenho escutado e falado um pouco também do autoconhecimento, do fazer esse caminho para dentro, para a volta para casa do nosso ser. E é essa provocação que eu quero fazer para vocês hoje. O que vocês têm escutado, né, a partir do seu coração? O que você tem escutado a partir do seu interior? Que palavra, que anseio, que oração, que resposta você tem dado a você mesmo, a você mesma, diante de tantas palavras ditas? Sim, porque sempre as pessoas que falam de mística, sempre as pessoas que são, não só falam, mas que são místicas, pessoas que são espirituais, que vivem uma espiritualidade profunda da vida, do ser, das interrelações, elas sempre falam dessa necessidade do olhar para dentro, de viajar para dentro, para também se encontrar com Deus, se encontrar com as pessoas, dar uma resposta ao mundo, ou ao menos participar autenticamente do mundo, da sociedade. Ao mesmo tempo, outra coisa eu fiquei pensando. A gente tem falado muito e visto a situação do Brasil em relação ao planeta, ao meio ambiente, às queimadas. E fico pensando assim, até que ponto nós temos nos aproximado e feito essa reflexão de como eu sou parte do planeta, de como eu sou parte, como eu sou a natureza. A gente fala tanto isso, mas a gente se dá conta do tanto de água que existe, que eu sou, que faz parte de mim. Eu me dou conta de que eu, em cada milésimo de segundo, eu só respiro por graça do universo, das plantas, de Deus, da divina Ruá. Eu me dou conta de que o meu corpo inteiro necessita da terra com seus elementos, o potássio, o selênio que existe nos vegetais, nos animais. A gente se dá conta disso? Ou a gente vive falando o tempo inteiro que nós somos a terra, que nós somos o planeta, mas nem sequer paramos para pensar que todos esses elementos, todas essas riquezas naturais, vegetais, estão dentro de nós. Eu tenho falado para vocês que eu esses dias tenho estudado, né, no curso de pós-graduação que eu estou fazendo sobre a naturologia, estudando a medicina chinesa, como é lindo a gente perceber que todo o nosso ser é permeado
pelos 5 elementos da natureza: a madeira, o metal, a água, o fogo e a terra. Eu fico profundamente encantada e ao mesmo tempo mexida de perceber quanto que a gente é distanciado disso tudo. E mais ainda nessa semana em que a gente celebra este homem que soube não só fazer o caminho para dentro dele e colocar um universo dentro dele e refletir como defender, que foi Francisco de Assis. Acredito que é uma imagem e é alguém que pode nos inspirar muito a ouvir nossa voz, a dar uma resposta para o mundo com a nossa ação, a partir da relação que nós temos com a natureza, com o nosso ser, com tudo que existe. Então, é essa provocação que eu gostaria de fazer para vocês hoje. Olhem no espelho, literalmente no espelho, e digam o que eu tenho escutado do meu coração. Quais são as palavras, os anseios, as orações, as inspirações que têm surgido dele. E a partir disso, o que é que eu digo para o universo? Que sou eu. Eu sou o universo. Então que isso tudo caiba dentro de nós, para que a gente mude as nossas ações, faça esse caminho do autoconhecimento, que é tão importante se autoconhecer para se perceber em Deus e Deus na gente. Que o sagrado mora em nós e nós moramos no sagrado e nós somos parte do sagrado. Isso é tão profundo e tão grande que a gente nem imagina. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês nessa tarde. E como sempre eu lembro muito da Clarinha, né? Esse mês é o mês de outubro da criança. E lembro dela para dizer: compartilha, dá o like, ativa o sininho, para que essas informações cheguem a mais gente, a mais pessoas, seja no Instagram, seja no Facebook e também no meu canal Juntas na Contramão. Um beijo para vocês. Escutem seus corações, isso é muito importante.